Povo meu corintiano, parabéns. Corinthians venceu o Vasco por 1-0, né? Pela rodada do Campeonato Brasileiro. Gol do Matheus Bidu aos 38 do primeiro tempo. Só que antes, deixa eu falar, galera, eu não consegui fazer o pós-jogo de Botafogo e Internacional, empate por 2-2, até porque eu não vi. Minha madrasta estava vendo televisão, nem para a faculdade fui nem trabalhar, tem prova essa semana. E eu acabei não vendo a partida e eu não posso dar para vocês aqui o quanto o principal da partida, né? Então eu vou falar aqui de Vasco, Corinthians 1, Vasco 0. Jogo com gol do Matheus Bidu, com expulsão do André. Garoto novo, vai aprender, tá? O juiz estava picotando um pouco a partida e a torcida do Vasco já estava reclamando que tudo é a favor do Corinthians, normal, até a expulsão do André. Só que antes teve a linda jogada do Garro e o gol do Matheus Bidu no golaço, né, aos 38 do primeiro tempo. A expulsão foi logo após aos 40. E o Vasco foi jogando com o David, foi jogando com o Andrés Gomes, foi jogando com o Brenner, jogou com 2 centroavantes ontem e o Vasco acabou não conseguindo fazer o seu gol. Tá tudo bem com o Thiago Mendes, tá? A falta do André foi no Thiago Mendes, tá tudo muito bem. Só que o Vasco, quando o Vasco tem o mental, parece que ele não rende tão bem. Diferente do Corinthians do Diniz que bota Martinelli, André de zagueiro no Fluminense, Hugo Moura de zagueiro no Vasco. Ontem lançou a sua moda no Corinthians botando o Ranieri. O Ranieri que foi junto com o Matheus Bidu e o Rojas, camisa 10 do Vasco, que entrou no segundo tempo para dar mais toque de bola. O Ranieri foi melhor da partida, escolhido no craque do jogo da Globo e do GE. Lençol pra caramba, caneta pra caramba, então era muito importante essa confiança do Ranieri. Sempre confundi ele com o Maicon, mas o Maicon já está no Atlético Mineiro há muito tempo, tá? Acho que ainda está. E hoje o Corinthians tem Ranieri, Breno Bidon, Alan e André como os principais volantes. Ontem o Ranieri jogou de titular porque o Mateuzinho estava suspenso. O Hugo Souza também suspenso. E o Memphis Depay, acho que por lesão. Aí entraram o Cauê, o Ranieri na lateral, o goleiro, o Cauê e o Vitinho de atacante. E o Roberto perdeu um gol incrível, mais uma jogada batida, recebeu passe em profundidade, batida cruzada, ele não fez um gol. É característica dele, do Richarlison, do Gabigol, na época do Samuel Eto'o, fazer esse tipo de lance, mas ele acabou perdendo. Corinthians venceu o Vasco por 1-0, tá? Boa vitória do Diniz. O Diniz está fazendo algo com o torcedor corintiano que ele já fez no Vasco no passado. Meio de temporada, dá bico, dá chutão. E o Corinthians vai assim, para tentar ficar mais próximo do Vasco. Hoje o Corinthians tem 15 pontos no campeonato, o Vasco tem 16, só que o Vasco está a 5 posições acima, tem 4 clubes entre eles. O Vasco está em 10º, o Corinthians em 14º. Parabéns, Corinthians e Vasco, cabeça no lugar. Graças a Deus não aconteceu nada com o Thiago Mendes. O Corinthians venceu o Vasco por 1-0. Só deixar um destaque aí para a CBF, tá? Bota um árbitro FIFA quando for Corinthians e Vasco, Flamengo, Atlético e Flamengo ontem, Inter, São Paulo, Grêmio, Fluminense, São Paulo, Fluminense, Santos e Botafogo. Tenta botar árbitro FIFA para ficar legal para todo mundo, para não ter tanta discussão. Se ontem o juiz não desse a expulsão clara do André, ia ficar picotando muito o jogo e estressar o Renato, por conta das principais jogadas serem a favor do Corinthians. Então, deixar um destaque aí
para a CBF, tá? Parabéns, Matheus Bidu, um golaço de letra, de chaleira para trás, de calcanhar do Garro, do Matheus Bidu com esse passe sendo dado pelo Garro, e o Corinthians vence por 1-0, e o Diniz vai soltando o time do Corinthians, vai evoluindo o time do Corinthians. O Renato parece que brigou, falou mal da equipe Cruz Maltina na coletiva, mas a gente vai apurar um pouquinho para entender o que o meu Vascão precisa fazer para melhorar no Campeonato Brasileiro. Todo mundo ali em busca, né, do sétimo para baixo, dos 20, 25 pontos, para depois fazer os 45 tranquilamente, brigar por Copa Libertadores, caso do Corinthians, Copa Sul-Americana, caso do Vasco, Copa do Brasil, ou até uma arrancada no Campeonato Brasileiro. Então, parabéns, Corinthians, pela vitória ontem por 1-0 em cima do Clube de Regatas Vasco da Gama. Valeu, galera. Fui.